A paz do Senhor, que o Espírito Santo continue te fortalecendo e fortificando na graça que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito bom e oportuno quando chega esse momento de eu ministrar uma palavra para o seu coração, de ministrar uma mensagem para a sua alma. E a palavra do dia hoje está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 8 ao versículo 10, que diz assim, a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amados, Abraão é, sem sombra de dúvida, o homem da fé, o pai da fé. Quem deu esse título a Abraão foi o próprio Senhor Deus, porque ele foi provado em todas as áreas da sua vida e Deus achou por bem de acreditar na sua conta o título de pai da fé. E verdadeiramente Abraão é o pai da fé de todos os israelitas e de todos aqueles que aceitam o Senhor como Salvador, porque ele é um exemplo vivo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Muito bem, esses 3 versículos que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 11, versículo 8, 9 e 10, ele começa dizendo, pela fé, Abraão, pela fé sendo chamado, e Deus colocou um título no meu coração para ministrar a você agora. Um peregrino exemplar. Oh, glória a Deus! Que linda mensagem! Que lindo tema! Um peregrino exemplar. Querido, que está me ouvindo agora, nunca esqueça que nós somos nessa terra peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros numa terra que não é nossa. Estamos de passagem para a eternidade, desse mundo para a eternidade com Deus, os que aceitaram Jesus como Salvador. A vida nessa terra é efêmera e ela vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre, diz a palavra, em 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Então, Abraão é o maior exemplo de um peregrino exemplar, que viveu na terra, vestiu nessa terra, comeu, mas tinha certeza e convicção que a sua cidade eterna não seria nessa terra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O primeiro passo, o primeiro quesito que muito me chama a atenção na vida de Abraão, e nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, é que a Bíblia diz, Abraão creu em Deus. Oh, glorificado seja o Senhor. A maior virtude de um homem, a maior virtude de uma mulher, a maior virtude de uma cidade, de um estado, de uma nação, é crer no Deus que fez no céu e a terra. É adorar, é glorificar e servir esse Deus maravilhoso. Teba, chora e canta lá, Bahai. Não existe virtude maior num ser humano a não ser crer em Deus. O ser humano que reconhece Deus como Senhor, Deus como Criador e Deus como Salvador é o mais bem-aventurado de todos nessa terra, porque ele será salvo e morará com Deus eternamente.
E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Quando ele foi chamado, ele morava em Ur dos Caldeus, uma terra pervertida e corrompida. Mas Deus o chamou, e a Bíblia diz que Abraão creu no chamado de Deus pela fé. Bendito seja Deus. É o versículo 8 que acabamos de ler de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Querido, nós que somos chamados, nós que somos vocacionados, somos chamados. E a nossa chamada por Deus, de Deus, ela é irrevogável. Não tem volta, não podemos recuar. Um dia eu pensei em largar de viver da obra, deixar de viver da obra, arrumar uma empresa para trabalhar e ter uma vida normal. Já é 15 anos que eu vivo do altar. Já se faz 15 anos que eu bebo do altar, visto do altar, como do altar, viajo do altar, sustento a minha família do altar. Prego por esse Brasil do altar. 15 anos da minha vida que eu vivo exclusivamente para o meu Salvador. Que baixou, que marrai, atoi, amai. Obrigado, Jesus, por esse privilégio. Obrigado, Espírito Santo, por me dar essa chamada. Então um dia eu me cansei de viver de oferta de igreja, de salário de igreja. E então eu decidi com a minha esposa que iríamos largar a obra e arrumar uma empresa para trabalharmos. E Deus me visitou e disse para mim: tua chamada é irrevogável. E se tu voltares atrás, eu não tenho mais prazer em ti. Foi de tremer a alma. Então você, obreiro, pregador, pastor, presidente de ministério, evangelista, missionário, que está me ouvindo agora, que está acompanhando essa mensagem e talvez está soprando alguma coisa no seu coração e na sua mente para você abandonar o ministério, jogar a toalha, largar a chamada. Não faça isso em nome de Jesus, porque Deus te chamou para uma grande obra. Nós vamos chorar, sofrer, gemer, mas Ele nunca vai nos abandonar. Agora, se você jogar a toalha, largar o chamado, abandonar a obra, o Senhor não terá prazer em sua alma. E você vai entrar num período de sofrimento, qual nunca passou na sua história, nem na sua mente, nem na sua vida. Então, por favor, fica no lugar que Deus te chamou. Morra lá, mas não jogue a toalha e não volte atrás. Obedeça o chamado de Deus. Ah, pastor, mas os homens não me vê, o pastor não me vê, o presidente não me vê, eu estou abandonado. Mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele está te vendo e jamais deixará de vê-lo nas suas piores aflições. Deus está te vendo. Então a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e obedeceu o chamado de Deus. É o primeiro ponto para um homem ser feliz e uma mulher e uma família abençoada. É obedecer a Deus e, se for chamado, obedecer o chamado de Deus e viver e fazer a sua obra. Então Abraão, um peregrino exemplar, porque quando Deus o chamou de Ur dos Caldeus, Deus disse: sai do meio da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar desconhecido que eu ainda vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão creu e começou a sua peregrinação. Oh, aleluia! Então, querido, a primeira coisa que eu observo que foi fundamental para Abraão ter sucesso e crescer em Deus e com Deus e por Deus, ele obedeceu. A obediência gera bênção. A obediência gera vitória. A obediência traz Deus para o meio da guerra. E se ele entrar na guerra, nós vamos vencer, porque ele jamais perdeu uma guerra. A obediência é melhor do que sacrificar.
A obediência é melhor do que desobedecer. A obediência faz a gente crescer em Deus e crescer com os homens também no nosso ministério. Obedeça, custe o que custar. Você vai ser mais feliz e vai prosperar e crescer se você obedecer. Todo desobediente, Deus vê nele o espírito de Lúcifer. Então sai fora da desobediência. Então o primeiro ponto, Abraão creu em Deus, creu na chamada, creu na visão, creu na revelação e começou a sua peregrinação. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesses 3 versículos com Abraão, ele deixou tudo para fazer a vontade de Deus. Bem-aventurados que são chamados e por amor a Deus e o ministério e a sua obra estão dispostos a largar tudo para fazer a vontade de Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ele disse: aquele que não largar pai, mãe, tio, vô, avó, sobrinho, primo, por amor de mim, não é digno de mim. Então, se você quer ser chamado, quer ser usado, quer ter um ministério, mas não quer abrir mão de nada, não quer abrir mão de tudo que te cerca, que te embaraça, você não vai ter sucesso e não vai crescer ministerialmente. Vai ficar encroado. A Bíblia diz que quando Abraão creu e obedeceu, ele decidiu largar tudo, deixou tudo para fazer a vontade de Deus. As pessoas hoje é diferente, eles querem ter tudo primeiro, para depois fazer a vontade de Deus. Eles querem ter o carro zero primeiro, eles querem ter a casa nova primeiro, eles querem casar primeiro, eles querem fazer a faculdade primeiro, eles querem viajar o mundo primeiro, para depois fazer a vontade de Deus. Oh, meu filho, você já está descartado. Meu filho, você já está rejeitado pelo Senhor. Ele vai levantar outro e vai colocar no seu lugar e vai usar esse outro com poder, graça e autoridade e vai impactar a terra. Porque o Espírito Santo vai usá-lo. Eu ouvi um testemunho há um tempo atrás que Deus chamou uma moça para fazer missões na Argentina. E quando o Senhor falou com ela, ela disse: Senhor, aguarda só um pouquinho, porque eu tenho que terminar a faculdade. Aí o Senhor aguardou. Quando ela terminou a faculdade, aí o Senhor visitou ela de novo e disse: eu preciso de você na Argentina, minha serva. Ela disse: Senhor, aguenta só mais um pouquinho, porque agora eu estou namorando para casar. Aí passou um tempo, o Senhor visitou ela de novo, minha serva argentina. Senhor, agora eu vou casar. Depois que eu casar, eu vou. Casou. Aí o Senhor visitou ela: Senhor, agora eu estou me preparando para ter filho. Quando eu tiver o filho e ele tiver grandinho, aí eu vou. Aí depois passou um tempo, o Senhor visitou: Senhor, agora eu vou fazer mestrado. E quando ela percebeu, ela já estava velha. E quando ela estava velha e percebeu que tudo nessa vida passa e tudo é vaidade, que ninguém leva nada, ela acordou e disse: meu Deus, que loucura que eu fiz. E foi orar ao Senhor e disse: agora eu vou. Agora o Senhor Deus disse: agora eu não quero mais. Agora não precisa mais. Eu já levantei outro e mandei fazer a obra que eu tinha na Argentina. Querido, você vai ficar vendo o tempo passar? Você vai ficar correndo atrás de faculdade até quando? Você vai ficar correndo atrás de casa, de apartamento até quando? Não percebe que o tempo está passando, você está envelhecendo e a obra está precisando? Se você não for logo, Deus te rejeitará e levantará outro e o usará no seu lugar. Mas ele te pedirá conta da sua desobediência um dia. Fica certo disso. Então, Abraão largou tudo e foi fazer a vontade de Deus. Hoje as pessoas querem fazer tudo primeiro na sua vida secular, particular, profissional, financeiro, para depois fazer a vontade de Deus. Não há mais tempo. O tempo é já. Ou você é chamado e obedece e larga tudo e vai fazer a obra de Deus, ou Deus vai te colocar de lado e vai levantar outro para encher do Espírito Santo e usar no seu lugar. Mas Abraão deixou tudo para fazer a vontade de Deus.
Bem-aventurados que deixou tudo para fazer a obra e a vontade absoluta de Deus. Que parra, sica tula barra. Eu sinto a presença de Deus porque eu larguei tudo, eu já não tinha nada mesmo, então eu já larguei, foi tudo o pouquinho que eu tinha, eu larguei tudo para mergulhar, e tem 15 anos que eu prego esse Brasil, prego a mensagem, ganho almas e vivo do altar, eu e minha casa. Tecamaia, Toiaba, Liba, Sira, Bahai, eu profetizo essa fé, coragem, unção na sua vida. Querido, terceira coisa que eu aprendo aqui. Primeiro, ele obedeceu e creu. Segundo, ele deixou tudo e obedeceu à vontade de Deus e foi fazer a vontade de Deus. Porque o versículo 8 diz, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Os obreiros novos que são chamados hoje, a primeira coisa que ele pergunta, quanto que eu vou ganhar? Para onde que eu vou? A casa é boa? Tem luxo? Tem garagem que cabe uns 4 carros? Tem suíte? Ora, Abraão deixou tudo e obedeceu a Deus e mergulhou numa peregrinação para fazer a vontade de Deus, sem saber para onde ia, sem saber onde ia morar, sem saber quanto ia ganhar e sem saber como ia viver. Mas Deus não vai deixar desonrado aqueles que deixarem tudo por amor à sua pessoa e à sua obra. Abraão entrou para a história como pai da fé. Quer entrar para a história? Deixa tudo, se Deus te chamar. Se não te chamar, fica no seu trabalho. Se não te chamar, fica na sua empresa. Se não te chamar, fica no lugar que você está. Não inventa moda, não caça moda. Agora, se Deus te chamar, larga tudo e mergulha na vontade de Deus, porque vai ter lágrima, sofrimento, angústia, vai ter decepção, vai ter isolamento, mas Ele nunca vai te abandonar e a sua graça sempre te abraçará. Se eu for te contar o que eu já passei nesses 15 anos, muitas lágrimas, muitas noites sem dormir, muito sofrimento, mas em todas elas o Senhor esteve comigo. Camassora abaixeia, cante, riba, suriama lá e cantai. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu me encho tanto aqui da glória do Senhor que eu não me contenho, querido. Deba, soia, mande, canta lá, massute, riba, cheia. Aleluia. Glória a Deus. Faz a vontade de Deus. Pedro, os discípulos, perguntou, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, para andar atrás do Senhor, para pregar o evangelho de noite, para curar os enfermos, largamos os barcos, largamos nossas casas, largamos nossos afazeres, nossa vida profissional, largamos tudo para estar atrás do Senhor dia e noite. O que nós vamos ganhar com isso? Jesus olhou dentro dos olhos deles e disse, 100 vezes aqui na terra vocês vão receber. E ainda a vida eterna, que é o mais importante e precioso da vida. Se você largou tudo, vai receber 100 vezes nessa terra e ainda a vida eterna, que só Jesus pode dar. Terceira coisa que eu aprendo com Abraão nesses 3 versículos. Sacrificou coisas do presente por coisas do porvir. Hoje eu vejo ao inverso, as pessoas sacrificando coisas do porvir, da vida eterna, para viver momentos do presente. Eu vejo as pessoas sacrificando a sua salvação, a vida eterna, a sua fidelidade, por prazeres momentâneos, por prazeres que vai passar. Eu vejo obreiros sacrificando a sua chamada, que é gloriosa mais para o futuro, por causa de um carro, por causa de uma faculdade, por causa de uma empresa que está ganhando bem. Ora, acorda, meu irmão. O mais importante na vida é obedecer a Deus e o seu chamado. Volto a dizer, se Ele não te chamou, fica na empresa. Se Ele não te chamou, fica na faculdade. Se Ele não te chamou, fica no lugar que você está. Mas se Ele te chamou, larga tudo e mergulha na vontade de Deus, porque Ele vai te usar nessa terra e vai te levar por estados
nações para ganhar almas. E vai te prosperar. Então Abraão sacrificou coisas do presente dele por coisas da vida eterna. Oh, que lindo! Versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Aleluia. Morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão era rico, Abraão era próspero. Ele abriu mão de morar nos palácios para morar em cabanas, em tendas, porque ele já tinha visto em revelação e visão a cidade santa que estava preparado. Então ele achou-se indigno de morar em palácios nessa terra e abriu mão de morar em palácios para morar em tendas, porque ele já tinha visto a cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade gloriosa, a cidade que tem ruas de ouro e mar de cristal, a cidade eterna. Então, quando ele viu a cidade eterna, ele viu a verdadeira riqueza. Então ele abriu mão para morar em tendas, porque ele tinha visto a cidade que estava reservada para ele. Ele sacrificou suas vontades, ele sacrificou suas vaidades pessoais, ele sacrificou o luxo, ele sacrificou a vaidade para obedecer a Deus e peregrinar dentro da vontade de Deus. E ele está no céu uma hora dessas, aleluia, ele está no paraíso, e tudo onde é que ele passou é só ruínas. Balacandalai, com exceção do Israel, da nação de Israel, da cidade de Israel, por onde ele passou, que Deus abençoou. Então, querido, sacrifica o seu eu, a sua vontade, o seu ego, o seu prazer pessoal, particular, e mergulha na vontade de Deus, você vai ser mais feliz. O R.A. Soares, eu vi um testemunho dele, que ele estava cursando faculdade para medicina, e um dia o Senhor visitou ele e disse: tranca a faculdade, porque eu vou te usar muito mais para curar como um missionário, como um pregador, do que se você for formado em médico. E hoje é um dos grandes e maiores pregadores, ganhadores de almas do Brasil e fora do Brasil. É um missionário de mão cheia, um evangelista do Senhor. Sacrifica o presente, as suas vaidades, as suas vontades, o seu ego, o seu eu, e mergulha na vontade de Deus. E seja um peregrino fiel, porque a nossa cidade permanente não é em Belo Horizonte, não é em Minas Gerais, não é em São Paulo, não é em todos os estados da Federação Brasileira e nem nos Estados Unidos. A nossa morada, a nossa cidade real, verdadeira e eterna, está no céu, onde o Senhor está também com o trono de glória sentado. Halamaia sui cantalamasa. Por Deus vale a pena deixar tudo, pai, mãe, tia, esposa, filho. Por Deus vale a pena deixar. Vale. Pastor, mas você está sendo radical. Não. Jesus disse que quem não largar pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, não é digno de mim. Eu não estou sendo radical, não. Eu estou na Bíblia. Do Camasseia. Quarta coisa que eu aprendo com Abraão: trocou a terra natal pelo desconhecido. O Senhor também me arrancou da minha cidade e eu estou numa peregrinação, e daqui eu não sei para onde eu vou, mas o Senhor sabe. Mas eu sou dele e estou disposto a ser fiel até a morte. Ele trocou o seu conforto, a cidade natal, os seus parentes, ele trocou a sua juventude, ele trocou o conhecimento, o relacionamento que ele tinha no lugar que ele nasceu. Ele trocou tudo isso para ir para um lugar desconhecido, mas para fazer a vontade de Deus. Oh, glória a Deus! Ainda tem homens assim, ainda tem mulheres assim. Ainda Deus continua chamando homens e mulheres que estão dispostos a verdadeiramente abrir mão de tudo para fazer a sua obra.
Agora, um conselho eu te dou. Se você está bem, está na empresa, faculdade, fazendo lá o que for, bem financeiramente, e se Deus está te chamando realmente para a obra, e você recusar o chamado de Deus, fingir que não está ouvindo, ou fingir que não está entendendo que o seu pastor está te chamando para a obra, por Deus, ele vai te tomar tudo que você tem, ele vai fechar todas as portas, ele vai travar todos os seus caminhos, até você encontrar só ele e ir fazer a obra que ele te chamou para fazer. Em certas ocasiões, Deus vai levantar outros. Em certas ocasiões, ele vai usar você mesmo. E ele mandou Jonas, Jonas arrumou um monte de desculpa, e foi a triste queda de Jonas. Desceu para Tarsis, desceu para o porto, desceu para o navio, para o porão, desceu para o porão do navio, desceu para o mar, desceu para as profundezas do mar, desceu para as profundezas do abismo, e se ele não fica esperto e não clama a misericórdia de Deus, ele ia descer mais e ficar lá para sempre. Mas ele clamou, o Senhor disse, agora eu vou, tem misericórdia, me dá uma oportunidade. Então Deus está te dando mais uma oportunidade de você obedecê-lo e ir para a obra. É melhor ir, é melhor vender tudo que você tem, colocar um dinheirinho no banco e fazer a obra, do que ele te tomar tudo, fechar tudo, você ter que sair da noite para o dia e fazer a obra. Na marra. Eu conheço obreiro que teve que ser assim. Quarta coisa que eu aprendo com Abraão aqui no versículo 8, 9 e 10 de Hebreus 11. Foi para onde Deus o mandou. Querido, você tem que obedecer a Deus. E o obreiro não tem querer. Eu não tenho mais querer. Paulo diz assim, se Cristo vive em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, pronto, acabou. Ele estava querendo dizer, se Cristo vive em mim, eu não faço mais a minha vontade. Se Cristo vive em mim, eu não faço mais o que eu quero. Eu não vou para onde mais eu quero. Se Cristo vive em mim, eu faço o que Cristo quer. Paulo chega a dizer, eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. E o prisioneiro, ele faz o que o seu Senhor ordena e manda. Então, Abraão, ele foi para onde Deus mandou. O que tem de obreiro indo para lugar que Deus não mandou. O que tem de crente saindo de igreja dizendo Deus mandou e não mandou nada. Um dia eu pastoreava no bairro Jaraguá, universitário, em Belo Horizonte. Um irmão chegou e disse, pastor, eu vou para outra igreja. Eu disse, vai irmão, vou. Por que você vai? Ah, eu estou sentindo de ir, tudo bem. Eu fiz uma pergunta para ele. Deus falou contigo? Falou mesmo, falou. Então, ele é o dono da obra, quem sou eu para te impedir? Aí quando deu 2 semanas ele voltou. Aí eu chamei ele na sala e disse, Deus não falou contigo para ir? Falou. Por que você voltou? Então você está desobedecendo a Deus. Falei, você vai ficar 3 meses fora de comunhão, para você aprender a respeitar a voz de Deus, para você aprender a discernir a voz de Deus. Deus não é moleque, não brinca. Se ele mandou, você tem que estar lá. Agora, se ele não mandou, você tinha que continuar aqui. E o que tem de crente saindo de igreja, o que tem de crente mudando de igreja, sem Deus falar, sem Deus dar direção, depois quebra a cara, se arrebenta todo, aí volta os cacos e os pedaços para a gente juntar. Mas como o amor de Deus está no nosso coração, a gente ajunta e ajuda, abraça e ama. Mas paciência, meu irmão. Ore a Deus, peça a Deus uma direção verdadeira, peça a Deus uma voz verdadeira no seu coração. Oh, Camaçui, Deus está falando contigo, acorda. Então ele foi para onde Deus mandou. Não adianta eu mudar de cidade sem Deus mandar. Não adianta eu ir para outro ministério sem Deus mandar. Não adianta eu pegar uma mala e viajar para o sul do Brasil para caçar agenda se Deus não me mandar. Então Abraão foi para onde Deus mandou. Faça-me o favor, só vai para onde realmente Deus te mandar. Se ele não te mandar, fica quieto no lugar que você está, não caça problema para a sua vida, não caça problema para a sua família, porque se você for sem Deus te mandar, você vai trazer problema, dificuldade, angústia para todo mundo que estiver ao seu redor. Então, paciência, Jonas, volta para trás. Um peregrino exemplar era Abraão.
Seja um peregrino exemplar que obedeça e faz a vontade de Deus em tudo, em todo o tempo. Sexta coisa que eu aprendo com Abraão aqui, nesses 3 versículos: sacrificou em obediência da fé o filho da promessa. Se Deus decidir te provar, se Deus decidir me provar, será que nós somos aprovados? Depois de tudo, Deus decidiu provar Abraão, mas ele continuou obedecendo, continuou fazendo a vontade de Deus e continuou peregrinando pela fé na obediência do Senhor. E a ponto de, em obediência da fé, sacrificar o filho da promessa ao Senhor. Pastor, mas ele não matou. Matou. A Bíblia diz no livro de Hebreus que pela fé Isaque foi sacrificado ao Senhor e Deus recebeu o sacrifício. Quando Abraão levou o cutelo para imolar ele, para cortar o pescoço dele e sangrá-lo, no coração Abraão já tinha sacrificado Isaque ao Senhor. Amassou e abaixaia. Ele continua olhando para os nossos corações, as intenções do nosso coração e o dia a dia da nossa vida. E sétimo, para encerrar, aguardou a cidade vindoura de Deus. Alemanha, cantorebaceia. Versículo 10, porque esperava Abraão lá atrás. Já tinha visto ela por revelação e por fé, por visão. E ele esperava a cidade que tem fundamentos, de qual artífice construtor é Deus. Alamaia suricanda labahai. Bem-aventurados que estão aguardando essa cidade santa. Bem-aventurados que estão vigiando e aguardando essa cidade santa. Bem-aventurados que estão fugindo das vaidades dessa vida, do pecado dessa vida, da fraqueza dessa vida, das misérias e imundícias dessa vida, com a certeza que um dia vai morar na santa Jerusalém de Deus. Abraão já está no paraíso aguardando o grande dia. Camanassúria. Essa é a mensagem do dia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para o seu coração. Um peregrino exemplar foi Abraão. Oh, cantarrabassuteribaceia. Bliblablacia cantorria manahash. Catarrabasi canturibahas. Seja você também um peregrino exemplar do Senhor. Seja um obreiro obediente em tudo. Seja um obreiro fiel em tudo. Seja um servo que obedeça em tudo, porque você vai ser feliz. Deus tem compromisso com a obediência. E a Bíblia diz que nós somos filhos da obediência. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Essa é a palavra do dia. Abraço!